Bom, gente, continuando aqui, a gente vai falar um pouco das escalas termométricas. Então, as escalas termométricas, elas foram baseadas em três pontos fundamentais, que eram observadas e automaticamente eram marcados de acordo com cada criador dessa medida, certo? Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, que vai determinar, ajudou a determinar esses pontos das escalas termométricas, é o ponto de ebulição da água. O que é esse ponto de ebulição da água? É o ponto onde a água ela vai ferver. Então a gente sabe que com quantos graus a água ferve aqui, em graus Celsius? Em 100 graus, não é isso? E o segundo ponto, o ponto de fusão da água. O que é a fusão? É o ponto de que a água ela congela. Então, o ponto de fusão da água em graus Celsius é 0. E a gente tem também o zero absoluto. Esse zero absoluto é a partir do momento que não ocorre nenhum movimento de molécula. Lembrando que tanto no ponto 1 como no ponto 2 existe esse movimento de molécula dessas partículas que formam, por exemplo, a água. No ponto de ebulição você vê quanto mais agitada essa água, ela aquece. Não sei se já fizeram a experiência quando a gente está escovando os dentes, que a gente vai enxaguar a boca. Quando a gente fica fazendo movimento por muito tempo, aquela água ela começa a aquecer. Já prestaram atenção? Então, esse aquecimento essa movimentação das moléculas, certo? E o ponto de fusão, como falei também, quando a água congela também, ela ainda continua se expandindo. A 0 graus ela tem um movimento ali dela. A água congela e ela vai ainda se expandindo. Ainda tem a movimentação das moléculas. E o zero absoluto é quando esse movimento de moléculas é zerado, que é bem abaixo mesmo do ponto de fusão. Então aqui a gente apresenta três escalas termométricas mais utilizadas na história, certo? Então, e também no caso na ciência. O grau Celsius, todo mundo já conhece, é utilizado na maioria dos países e no Brasil também. E ele vai de uma escala de 0 a 100 graus Celsius, que no caso aqui 0 é o ponto de fusão, 100 é o ponto de ebulição, e menos 273 é quando ocorre o zero absoluto. Não ocorre movimento nenhum de molécula. Aí chegamos aqui na escala Fahrenheit. Fahrenheit, que há o símbolo, o Fzinho ali. E ele é muito utilizado em países da língua inglesa. Por isso a gente deve conhecer que às vezes chega algum material, alguma coisa que é importada e estabelece temperaturas para a sua utilização. Então a gente tem que ter essa noção para a gente converter em graus Celsius, que é a nossa, para a gente entender como utilizar determinado material. Então, a gente tem que saber que na escala Fahrenheit, 32 é o ponto de fusão e 212 é o ponto de ebulição. E quando não acontece nada, o zero absoluto é 416, certo? Aí agora vamos para a outra, Kelvin. O Kelvin ele é mais utilizado em laboratórios, certo? E a gente vai ter o ponto de fusão 273 e o ponto de ebulição é 273. Ele não é específico assim qual país que utiliza mais ele, mas ele é mais por uma questão científica. Então aqui, só continuando, faltou um zero aqui no final que eu esqueci de colocar, mas o ponto de zero absoluto do Kelvin é o zero, certo? Aí agora vamos para uma parte um pouquinho mais complicada, mas você tendo um bom entendimento de matemática, de equação, vai ser tirado de letra isso aqui, certo? Que são as equações de conversão, tanto de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius e de Celsius para Fahrenheit e vice-versa.
é só trabalhar a questão de substituir os valores, certo? Eu vou mostrar aqui no próximo vídeo como se resolve.